Uma boa tarde para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, sou mestre em saúde, especialista em saúde da pessoa idosa e gerontologia, e também sou doutoranda em bioética e saúde. Trabalho há mais de 13 anos no campo da longevidade humana, no campo da gerontologia, tanto ensinando, né, enquanto professora, quanto na assistência e também na pesquisa em gerontologia. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Te convido a conhecer o meu trabalho aqui nas redes sociais. Já trabalho há mais de 4 anos. No meu canal do YouTube você encontra mais de 500 vídeos sobre saúde da pessoa idosa, sobre gerontologia, sobre as questões também que afetam a pessoa idosa. E, enfim, no meu Instagram, LinkedIn, Facebook, em todas as minhas redes sociais, vocês encontram muitos conteúdos aí relacionados a esse campo da longevidade, tá? Então, seja você idoso ou seja você uma pessoa que esteja preocupado, né, em construir uma longevidade saudável, ou seja você um profissional de saúde, um profissional do campo da gerontologia, aqui é seu espaço, eu estou aqui para ajudar você, para colaborar tanto com a minha experiência aí no campo do ensino, da pesquisa, quanto da assistência também à pessoa idosa, tá bom? O tema da live de hoje será os rituais alimentares das Blue Zones, né? Que são as zonas azuis, que se você nunca ouviu falar, eu vou conversar, vou trazer para vocês um pouquinho na live de hoje. Vou explicar um pouco sobre esse assunto para vocês entenderem. Provavelmente em algum momento vocês já ouviram falar sobre isso nas mídias, né, ou nas redes sociais. E hoje eu resolvi trazer esse assunto para conversar com vocês, por quê, né? Ao longo dos últimos meses, quem já acompanhou o meu trabalho aí um pouquinho, viu que eu passei por algumas situações, né? E essas situações aumentaram aí, de certa forma, o meu nível de estresse. E eu acabei também colocando, né, tendo como consequência disso distúrbios alimentares. Não posso nem dizer distúrbios alimentares, mas assim, eu acabei me excedendo, né, nessa questão da alimentação. E aí, como eu, obviamente, já conhecia, já tinha lido algumas coisas, já tinha estudado sobre essas zonas azuis, vocês vão entender o que são essas zonas azuis. Eu resolvi, na minha última viagem, ler alguns livros sobre esse assunto, né? E por quê? Porque nesses livros sobre essas zonas azuis se falam sobre um dos pilares desses locais, que são locais onde se vivem pessoas muito longevas e que alcançam a longevidade também com muita saúde. E aí um desses pilares, né, da longevidade é a questão da alimentação. Então eu falei, ao longo dessa viagem eu vou ler esses livros, vou aprimorar, vou retomar essa questão da alimentação saudável que eu preciso realmente voltar a cultivar na minha vida. E aí li esses livros. E como eu li os livros, obviamente que eu trouxe aqui também esse conteúdo para compartilhar com vocês. Então o que eu vou trazer para vocês é algo não só para vocês aplicarem na vida de vocês, mas que também a partir de hoje eu estou retomando, né? E aplicando também na minha vida. Eu quero dar uma boa tarde para Lili. Lili, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Eu cometi assim, uma falha, né, nos últimos dias, porque eu divulguei essa live na terça, depois eu não divulguei mais, né? Minha vida tá uma correria essa semana. Hoje quase que eu não consigo fazer a live também. Tive um problema agora com o meu carro, enfim, foi uma confusão danada. Acabei de chegar em casa agora. E aí acabei não compartilhando, né, não falando mais sobre a live de hoje, enfim, mas depois que a gente gravar a live de hoje, eu vou colocar lá no YouTube, vou compartilhar nos nossos grupos. Para quem não sabe, a gente tem grupo de geronto, grupo sobre Alzheimer, né? Grupos de aviso no WhatsApp, onde eu coloco ali os vídeos das lives. Então, quem não for assistir ao vivo, não lembrou da live, certamente vai assistir essa gravação depois, não tem problema nenhum. O que importa é que eu vou trazer o conteúdo aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Para vocês perceberem que realmente o que eu falei é que eu quero aplicar isso na minha vida, né? E que não é mentira, eu comprei um caderninho, tá? E esse caderninho com as meu novo plano alimentar, né? Anotei aqui nesse caderninho as mudanças que eu quero fazer, as dicas e etc. E eu vou utilizar esse caderno mesmo, que eu fiz as anotações, para eu poder compartilhar com vocês o que eu percebi de mais importante, né, nesse assunto e que eu acho que a gente deve realmente colocar em prática, tá bom? Então vamos lá para a gente conversar sobre essas zonas azuis. Primeiro, gente, o que são essas zonas azuis, né?
Como eu falei no comecinho da live, são locais, né? São localidades, são lugares onde as pessoas vivem muito, onde tem muitos centenários e onde as pessoas chegam nessa idade com saúde, sabe? Onde você vai ter pouquíssimos aí casos de câncer, de diabetes, de hipertensão, de demências, né? Ou seja, as pessoas vivem muito e as pessoas também vivem muito bem, né? E como que foram descobertos esses locais? Houve um grupo de jornalistas, e não só jornalistas, mas que foram acompanhados também por um grupo, por pesquisadores, né? Por especialistas, onde eles buscavam um projeto de trabalho deles, aí vocês vão poder saber um pouco mais sobre isso nos livros, não vou focar, mas o objetivo do trabalho deles era identificar esses polos de longevidade, ou seja, esses locais onde as pessoas, onde tivesse um grupo muito grande de pessoas com mais de 60 anos e onde essas pessoas não só alcançassem essa longevidade, mas viviam bem. Então eles começaram a pesquisar em todo o mundo esses locais onde haviam muitas pessoas longevas. E aí eles identificaram esses locais, tá? Que é uma localidade na Grécia, outra no Japão, outra na Sardenha, outra na Califórnia e outra na Costa Rica. E aí juntaram um grupo de pessoas, né, como eu falei, de jornalistas, mas também de pesquisadores, ou seja, de cientistas, de médicos renomados, de nutricionistas, demógrafos, antropólogos, né? E essas pessoas foram para essas localidades para entender como que eram os hábitos de vida, os hábitos alimentares, ou seja, como que essas pessoas viviam. E aí eles ficaram nessas localidades por um longo tempo e utilizaram não só da observação, mas de parâmetros científicos, questionários, entrevistas e etc., para entender o que fazia com que essas pessoas vivessem muito e vivessem bem, né? E aí eles identificaram algumas questões, né? São 9 questões principais, a gente vai focar só na questão da dieta, da alimentação na live de hoje, mas eles focaram em 9 questões principais que eu vou falar para vocês. Mas antes, quero dar uma boa tarde para a Karina. Seja bem-vinda, tá bom, Karina? Gratidão pela sua presença. E quem estiver tanto no Facebook, gente, quanto no Instagram, né? Quem for assistir também depois, posteriormente, no YouTube, compartilhe também a live, tá bom? Para a gente chegar a mais pessoas. Bom, eles visitaram, então, né? Ficaram um longo tempo, pesquisaram essas localidades, identificaram 9 denominadores comuns que fazem com que essas pessoas vivam bem, né, e vivam por muitos anos. A primeira delas é que essas pessoas são naturalmente ativas, não são pessoas que fazem academia, fazem spinning, correm, mas a vida delas é uma vida ativa, tá? Elas não têm nem acesso a esse conjunto de tecnologias que a gente tem, ou seja, não tem elevador, né, esse mundo de coisas que a gente utiliza para poder facilitar, né, a cozinha, para facilitar a limpeza de casa, não. Então, eles são naturalmente ativos, eles caminham muito, eles plantam, né? Então, eles estão o tempo inteiro ativos, e esse é um dos fatores também que levam as pessoas a alcançarem a longevidade. Outra questão é a questão do propósito, que aí não só, né, nessa pesquisa eles observaram, mas se a gente for estudar Prêmio Nobel de Medicina e várias outras pesquisas sobre longevidade, a gente vai ver também esse denominador comum, né? Ou seja, você ter um propósito de vida, você ter um motivo pelo qual você acorda todos os dias, é muito importante também para você alcançar a longevidade, até porque você se torna uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais paciente e várias outras questões que a gente vai falar em outra live sobre propósito. Eles também têm rotinas que aliviam o estresse, né? Várias rotinas, em termos de amizade, em termos de cultos religiosos, em termos de descanso, né, durante o dia que eles fazem, sabe, aquele soninho ali à tarde também. Então, eles têm vários ali também hábitos relacionados a esse alívio do estresse, que a gente também vai falar em outro momento. Eles também têm a regra dos 80%, que essa regra está relacionada à alimentação. Então, quando você for se alimentar, você vai observar, quando você estiver 80% saciado, você já não come mais, tá? Esse é um hábito deles, inclusive tem uma frase em algumas localidades que eles utilizam, quando eles se sentam ali para poder fazer a refeição, eles sempre citam essa frase para que eles se lembrem de comer só até ficarem saciados 80%, tá? Eles nunca vão, igual a maioria das pessoas faz, de comer, e depois sentir mal. Não. Chegou aos 80%, eles param. Outra questão é que a alimentação deles é predominantemente de leguminosas. Isso a gente vai falar na live de hoje, né?
Eles também bebem vinho diariamente. Eles também têm círculos sociais que apoiam essa vida saudável. Então, daí a importância da amizade. Inclusive, a gente fala sobre isso no curso SOS Alzheimer, a importância desse círculo de amizades, e a gente fala sobre isso numa playlist que tem no YouTube também, que é Os Segredos da Longevidade, onde a gente fala também a importância dos amigos para a gente alcançar a longevidade. Eles também têm uma comunidade de fé, não importa a fé, mas em todas essas localidades, esses países, as pessoas mais longevas, elas professam algum tipo de fé e elas têm ali um grupo, né? Onde elas participam, né? Independente do culto religioso que for, elas têm um culto religioso. Elas têm fé em alguma coisa e elas cultivam isso. Elas visitam esses cultos, né? E por último, elas colocam a família em primeiro lugar. Então, são locais onde os idosos são cuidados, né? Onde as pessoas mais velhas recebem todo o carinho, são cuidadas, né, no próprio lar ali da família. Em geral, essas pessoas são casadas, ou seja, elas têm um companheiro ali de vida e elas também cuidam muito bem, dedicam muito tempo, muita atenção para cuidar das crianças, o que obviamente tem um retorno aí em termos de cuidados também quando os pais se tornam idosos, né? Porque uma vez que eu me dedico mais tempo aí, mais tempo e tempo de qualidade aos meus filhos, né? E isso é cultivado, isso é um valor dentro de uma comunidade. Em geral, essa comunidade também vai cuidar dos mais velhos, né? Então, tem uma recíproca aí. Então, são essas 9 questões. Mas o que a gente vai focar na live de hoje? Nos rituais alimentares, tá? E aí são 10 diretrizes alimentares, mas antes de eu falar dessas 10 diretrizes, que inclusive eu indico a vocês que peguem lápis e caneta aí para anotar, eles trazem algumas dicas bem interessantes, né? A primeira delas é em relação a você considerar a alimentação um ritual sagrado, tá? Não é fazer como a maioria das pessoas fazem, de comer qualquer coisa, não planejar a alimentação, não pensar no que está comendo, não. Nessas localidades onde as pessoas vivem bem, né, alcançam uma idade aí avançada com saúde, a alimentação ela é um ritual sagrado. Então eles pensam, eles planejam a alimentação, eles pensam no que eles vão comer, na quantidade que eles vão comer, e é ali realmente um momento de gratidão, um momento onde você tem onde você se alimenta, tem pensar no que você se alimenta, com quem você se alimenta, ou seja, entender que aquilo ali faz parte de algo muito transcendental, muito importante, né, na nossa vida, esse hábito. Então, eles têm essa ideia de considerar esse momento da alimentação como um ritual sagrado. Também tem algo que eles fazem que a primeira refeição é a refeição maior e depois eles vão diminuindo essas refeições. Então, assim, o café da manhã, né? Ou se você pular o café da manhã e fazer um jejum, que é também um dos hábitos dessas comunidades, a primeira refeição, ainda que for o seu almoço, vai ser a refeição que vai ter mais nutrientes, que vai ser a maior refeição. E depois você vai diminuindo essa refeição ao longo do dia. Então, o jantar vai ser uma refeição bem menor, né? Do que a primeira refeição que você teve aí pela manhã. Eles também consideram o jejum como um grande aliado, então o jejum de 16 horas é algo muito comum nessas comunidades. Eles também têm o hábito de algumas vezes na semana, ou em algumas comunidades até todos os dias, de fazerem só 2 refeições por dia. Então essa ideia de comer de 3 em 3 horas, que inclusive hoje em dia a gente já sabe que está fadada ao fracasso, né? A gente não tem essa necessidade de comer de 3 em 3 horas. É algo que eles não fazem, eles não têm essa preocupação, né? Eles têm essa questão do jejum, eles têm essa questão de comer quando, né, estão com fome. E de comer, em algumas localidades só tem 2 refeições, tá? Em outras se fazem mais refeições ao longo do dia, mas algumas vezes na semana tem essa questão de adotar apenas 2 refeições por dia, tá? Refeições nutritivas, obviamente. Eles também têm o hábito de preparar as refeições em casa, então comer, se alimentar em restaurante, né, fora de casa é algo assim muito excepcional. Em 99,9% do tempo, essas pessoas preparam e planejam as próprias refeições, o que faz com que essas refeições sejam realmente mais saudáveis, né? Outra dica interessante também, né, que foi observada aí na rotina dessas pessoas, elas sempre empratam a comida. O que é empratar? É você colocar a comida no prato na cozinha. Eles não têm esse hábito que as pessoas têm de pegar a mesa, colocar aqueles utensílios, né, com muita alimentação e tal, eles não têm. E os pesquisadores observaram que isso ajuda muito a você
se alimentar somente da quantidade adequada. Porque se vocês forem observar realmente, quando a gente senta numa mesa, por exemplo, você vai no restaurante ou vai numa festa que tem aquela mesa cheia de coisas para você comer, você vai comendo, que você está sentado, você vai pegando a facilidade, né, de estar ali na mesa, você vai colocando no prato, vai comendo, vai comendo, vai comendo, quando você vê, você está passando mal, né? Então, eles têm esse hábito de, você vai na cozinha, coloca a comida no seu prato e senta ali à mesa para fazer a sua refeição. Então, isso contribui para você comer menos, tá? É uma dica bem interessante deles. Eles também têm muito essa questão, como eu falei, de ter horário para alimentação em família, que aí é um momento também da gente socializar, de conversar, né, de ter essa interação social que é muito importante para a longevidade. Eles não têm hábito de se alimentar dirigindo, lendo, vendo TV, então são coisas que a gente também tem que tirar da nossa vida. Eu, por exemplo, às vezes tenho o hábito de ir na correria, comer alguma coisa dirigindo, é uma coisa que eu também estou quebrando agora, né? Vou evitar fazer isso, porque realmente você acaba comendo ali no trânsito, você nem percebe que você comeu mais do que você deveria comer. Então, é um hábito que a gente tem que realmente tirar da nossa vida. Só que eles também comem coisas que não são tão saudáveis, comem, mas geralmente eles têm um dia na semana para isso. Eles não vão deixar de, por exemplo, num aniversário ou numa festividade, de comer um bolo, de comer um doce. Não, eles vão comer esse tipo de coisa. Mas eles vão reservar um dia na semana, ou isso vai ser ocasional. Isso não vai ser todo dia. Então, o que eu observei, por exemplo, comigo, né? Eu acabei aí, ao longo dos últimos meses, me alimentando de coisas que eram eventuais. Quando eu vi, era 2 vezes na semana, era 3. E quando eu percebi, todo dia eu estava comendo algum doce, por exemplo. Então, agora, o que eu estou fazendo? Cortando, começando a cortar isso. Não só por conta de termos de longevidade, mas por conta da cirurgia que eu fiz, né? De estar numa situação de hipotireoidismo crônico, de ter que ficar tomando medicação, até ajustar isso, né? Se eu cair numa alimentação ruim, eu vou ficar obesa e vão vindo outros problemas de saúde também. Mas pensando em curto prazo, mas pensando em médio e longo prazo, né? A gente não pode manter uma alimentação ruim, a gente tem que manter uma alimentação saudável na maior parte do nosso tempo, que seja 80% do nosso tempo. Então, eu estou buscando isso agora, novamente retomando o caminho e convidando vocês também para entrar nesse caminho aí da longevidade, né? E aí, falando agora especificamente das diretrizes. Então, são 9 diretrizes alimentares, né, comuns nessas zonas azuis, tá? A primeira delas é que a alimentação dessas pessoas é 95% de vegetal. Então, se você for olhar o prato dessas pessoas, você vai ver que majoritariamente ali você vai ter as verduras, você vai ter os legumes, você vai ter frutas, né? Então, 95% do dia deles, das refeições deles vai ser isso, né? E eles também têm uma base muito boa dentro, né, dessa questão vegetal dos feijões, tá? Então, a gente tem vários tipos de feijões, não só o feijão preto, mas vocês podem utilizar os vários tipos de feijões aí, junto com as verduras, junto com os legumes, junto com as frutas, né? E é isso que vai ser a maior parte da alimentação deles. E a carne vai ser algo que eles vão comer em pequena quantidade, que é uma outra diretriz, né? Também que eu tinha colocado até aqui como a segunda diretriz deles, que é evitar a carne. Embora, né, eu abro uma exceção aqui, porque tem vários estudos falando hoje, por exemplo, da necessidade que a gente tem de proteínas, né? Mas aí eles vão falar o seguinte, que nessas localidades, como eles comem muitos vegetais, e tem muitos vegetais que também tem uma quantidade muito boa de proteína, eles suprem essa necessidade da carne. Qual que é o problema nosso hoje, né? Que às vezes nós comemos poucos vegetais, e aí a gente acaba tendo necessidade de consumir mais carne para poder conseguir a quantidade de proteína que a gente necessita por dia, tá? Mas, o que eles observaram? Que nessa localidade eles comem carne aí no máximo 2 vezes por semana, de preferência carnes orgânicas, eles não comem carnes processadas, né? Então, a gente já pode começar por aí, tirando as processadas e comendo carne, mas diminuindo um pouco a quantidade e priorizar os vegetais, né? Priorizar os legumes, priorizar as hortaliças, priorizar os feijões, né? Que são alimentos que são mais saudáveis. Inclusive, tem algumas pesquisas que vão apontar a relação, por exemplo, de câncer com excesso de carne vermelha, né? Então, essa questão da carne é algo que a gente está estudando muito, então realmente acho que vale a pena a gente manter aí uma cautela, né? Tentar também suprir essa necessidade de proteína também com outras
com outros alimentos, que não seja só a carne vermelha, por exemplo, né? Eles também, ainda falando da questão dos vegetais, eles utilizam muito o azeite de oliva nesses vegetais, né? Então, no mínimo, eles vão utilizar 6 colheres de azeite de oliva por dia. É algo também, por exemplo, que eu, embora eu saiba que o azeite de oliva é muito saudável, eu não utilizava muito. Agora eu comecei a aprender várias saladas, inclusive minha irmã tá na live aqui, ela vê as fotos que eu mando pra ela todo dia, porque eu tô fazendo vários tipos de salada, inclusive que eu pego aqui no Instagram também, vários tipos, e tô aprendendo como temperar as saladas, né, para torná-las mais gostosas. E o azeite realmente ajuda muito, né? Eles colocam também ali junto com as saladas, com azeite, adicionam os grãos também, que são muito saudáveis, né? E eles também têm sempre ali próximo deles, se você for entrar na casa dessas pessoas, sempre tem frutas ali, sempre disponíveis, né? Então, eles criam um ambiente eles têm um ambiente que é um ambiente saudável. Eles têm uma cozinha que traz esse ar de saudável. Eles têm uma sala que trazem isso. Por quê? Porque os alimentos saudáveis estão ali disponíveis pela casa, né? Então, inclusive, uma coisa que eu coloquei aqui em casa também, por exemplo, dica que eu peguei nesse livro, né? Deixar uma garrafa de água em cima da mesa, ter sempre uma fruteira na cozinha, porque aí na hora que te der fome, ao invés de você querer comer um doce industrializado, você tem uma fruta, uma banana, uma maçã ali, você vai comer a fruta, porque é o que está mais disponível. Então, tem essas dicas deles ali também, né? Então, a segunda foi evitar carne. A terceira, comer peixe. Então, peixe é saudável. Eles comem em geral, ali 80, 85 gramas de peixe por dia. Eles vão dar preferência aos peixes que têm menos chances de contaminação por mercúrio. E aí, nesse livro, eles colocam ali a questão das sardinhas, anchovas, pargo, truta, garoupa, né? Que são peixes considerados com menos risco de contaminação, como eu falei, né? Lu colocou aqui que tá precisando disso, então vamos anotando aí, Lu. Eu tô aqui com o meu, passando para vocês que eu anotei no meu caderninho para mim, tá? E eu vou no final da live, eu vou passar os livros para vocês também, se vocês quiserem ler. São livros ótimos, né? A Lili colocou: minha garrafa de água fica na sala para não deixar de beber. Pois é, eu tava pecando isso aqui em casa. Hoje já tô aqui com uma garrafa de vidro aqui, né? Em cima da minha mesa para poder eu lembrar, e outra garrafa com chá verde, que eu também vou falar sobre isso para vocês, tá? O quarto pilar deles, reduzir laticínios. Então, nessas comunidades, você praticamente não vê leite de vaca, não existe, né? O leite não tem papel importante nessas zonas azuis. Hoje em dia, a gente sabe, por exemplo, que uma xícara de couve tem a mesma quantidade de cálcio biodisponível do que uma xícara de leite. Então, assim, essa ideia de que a gente precisa de beber leite para ter cálcio não é uma verdade. A gente tem vários outros alimentos vegetais que têm cálcio, inclusive a couve. Então, como eles comem muita couve, eles também não precisam de leite para poder suprir cálcio, né? Até porque a utilização de leite foi coisa que surgiu aí nos últimos anos, não existia. O ser humano bebia leite de vaca, né? Então, é algo que eles lá não utilizam. Hoje, por exemplo, a gente já sabe também que 60% das pessoas têm alergia, né, aos componentes do leite, não só a lactose, mas a outros componentes também. Então, é algo que não existe lá, né? Mas existem outros substitutos que a gente pode utilizar, como leite de arroz, que você pode fazer em casa, leite de aveia, que pode fazer em casa também, é muito fácil. Tem o leite de coco, tem o leite de amêndoas, que são mais caros, né? Mas a gente pode utilizar o leite de aveia e de arroz, por exemplo, fazer em casa esse tipo de leite. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar várias receitas fáceis aí. Aqui, a quinta dica deles lá, né? Que observaram lá na vida deles, que eles comem ovos com muita moderação. Então, lá, eles comem no máximo 3 ovos por semana. Também abro aspas aqui. Por exemplo, aqui já é uma coisa que eu, Juliana, não vou colocar na minha vida. Porque hoje, né, a gente já sabe que o ovo não faz mal para a saúde, assim. Embora seja um hábito deles lá, eles comem pouco, também não quer dizer que porque eles comem poucos ovos, que comer mais ovos vai fazer mal, né? Às vezes a gente faz uma relação direta com a outra que não tem nada a ver. Aqui eles estão dizendo que lá eles comem pouco. Não significa que quem comer muito não vai ter saúde, né? Porque aí a gente teria que fazer uma pesquisa com comunidades que comem muitos ovos para saber se faz mal. Então, hoje a gente já sabe nas pesquisas que o ovo não faz mal como a gente acreditava antigamente. Então, não quer dizer necessariamente porque eles comem só 3 ovos por dia que a gente vai comer. Eu, por exemplo, como 2 ovos no mínimo por dia. Vou continuar comendo, tá? Mas lá eles comem no máximo 3 ovos por semana e eu vou passar para vocês qual é essa rotina alimentar deles, tá? Para que vocês saibam. Eles lá ingerem feijões todos os dias. Aí não é só feijão preto. Aí eu anotei até aqui, ó.
feijão preto, feijão branco, lentilhas, né? E vários outros tipos de feijões também. Então, grão de bico, que inclusive é uma coisa que eu tô, agora adotei essa semana, tô comendo grão de bico todo dia. Fiz várias saladas diferentes de grão de bico essa semana, entendeu? Que também é bem interessante. Então, nessa localidade, eles comem pelo menos meia xícara de feijão por dia. Aí escolhem aí qual tipo de... Vocês podem escolher ou diversificar os tipos de feijões aí para não enjoar, né? Lili falou que a live vai ficar salva. Espero que as pessoas assistam, mas se não assistirem, eu tô ensinando o que eu aprendi, né? E a gente coloca em prática. Quem assistir vai ser beneficiado, né? Mas vou deixar disponível, assim, nas redes sociais, tá? A Lu colocou aqui, eu como bem ovo durante a semana. Eu como todo dia também, pelo menos 2 ovos por dia eu como. Desde quando eu li, né, estudei, enfim, e entendi que o ovo não faz mal para a saúde, que é um dos melhores alimentos que a gente tem, eu como, né? Como bastante ovos. Deixa eu ver, aí aqui ainda falando sobre o feijão, eu fiz algumas anotações, né, que eles até colocam a questão da composição do feijão, né, 21% ali do feijão é feito de proteína, 77% de carboidratos complexos, né. O que a gente tem que ter cuidado com o feijão é que a gente tem que colocar o feijão de molho, né, gente? Você vai cozinhar o feijão de manhã, coloca de molho na noite anterior, porque tem alguns, eu esqueci o nome agora de uma substância que tem ali no feijão que pode realmente trazer muitos problemas, né? Muita gente que tem, por exemplo, eu fico inchada se eu não colocar o feijão de molho. Mas eu não me lembro o nome agora, se as meninas lembrarem, Lili ou Lu, coloca aí pra mim que a gente fala, mas eu realmente esqueci o nome. Mas o importante é, bota de molho o feijão, porque o feijão vai ficar mais saudável pra você, tá? E aí ele é fonte de fibras, né? Feijões são baratos, feijões saciam muita gente, então acaba fazendo com que a gente coma menos besteira quando a gente come feijão, né? Porque ficamos mais saciados, além de melhorar o nosso intestino também, né? Porque feijão tem fibras, então é um alimento bem interessante. Eles também praticamente não comem açúcar, então a dica é pra gente reduzir açúcar ao máximo, né? Os pesquisadores até observaram que nessas localidades eles comem por semana, não, por dia, no máximo 6 colheres de chá, tá? No máximo 6 colheres de chá de açúcar. Então, isso é muito pouco. Se você for comer um biscoito recheado, tem muito mais do que isso. Então, a gente tem que tirar os industrializados da nossa vida e açúcar branco, nem pensar, né? Então, assim, eles colocam pra gente utilizar como adoçante de preferência o mel, ou utilizar o stevia, mas nada em muita quantidade. Evitar refrigerante, evitar sucos, né? E, claro, evitar industrializados, essas coisas que eu falei pra vocês. Tá com vontade de comer alguma coisa com açúcar? Come uma fruta, porque aí vai ajudar, né? Vai ajudar a gente aí a manter realmente a saúde e evitar esse açúcar branco. Muitos não usam lanche, como eu falei pra vocês, fazem 2 refeições por dia. Nas localidades em que se fazem mais refeições, eles utilizam muito, por exemplo, as nozes, né? E nozes aí são amêndoas, amendoins, nozes mesmo, porque o grupo de nozes tem as nozes, tem amêndoas, tem amendoim, tem castanhas. Então, eles utilizam muito essas nozes como os pequenos lanches ali, né? Entre uma refeição e outra. Ao invés de utilizar pão, utilizar biscoito, utilizar essas coisas, eles utilizam essas nozes ou as próprias frutas também, né? Como melão, como banana, que são frutas muito usadas nessas localidades. E por fim, eles substituem o pão comum, né? O pão deles é diferente, é um pão de fermentação natural. Eu não conseguiria explicar para vocês aqui na live como fazer no livro, que eu vou já já mostrar para vocês. Tem várias receitas, muitas receitas. Mas tem a possibilidade de a gente também fazer esses pães, né? Não necessariamente esse pão de fermentação natural, mas esse pão com grãos integrais, por exemplo. Tem como você fazer pão com chia, pão com aveia, né? Pão com própria tapioca. Então, tem várias dessas possibilidades de você fazer o pão sem trigo. A questão aqui é você não utilizar trigo e você não utilizar açúcar, tá? Eles não utilizam nesses locais. Lili colocou aqui lectina e fitatos. É isso mesmo, é isso mesmo. Lu colocou aqui banana no micro-ondas com canela. Ótimo. E aí a gente pode colocar, misturar aveia, a gente pode misturar chia, né? É uma coisa que eu sempre fazia, que eu não estava fazendo, mas agora voltei a fazer também, que é a banana. Bom, e aí tem uma outra dica também, que é a gente sempre privilegiar os alimentos integrais. O que são os alimentos integrais? É a fruta, é o legume. Então, a gente evitar comida industrializada, evitar coisas embrulhadas, né?
Evitar refeições pré-preparadas, ou seja, a gente planejar realmente o nosso dia, fazer a nossa alimentação em casa, priorizar os alimentos da forma como Deus nos dá, porque isso vai nos dar mais saúde. A verdade é essa. Em muitas dessas localidades, eles não têm nem acesso a alimentos industrializados, né? Então, realmente, utilizar as coisas mais saudáveis possíveis, né? Mais integral possível, é o que a gente tem que fazer na nossa vida. E aí eu vou trazer algumas dicas rápidas, falei para vocês aí esses nove parâmetros aí, esses 9 diretrizes alimentares, vamos dizer assim, 9 não 10, né? Diretrizes alimentares. E aí outras dicas. Bom, tem os superalimentos dessas localidades. Quais são esses superalimentos, né? Os feijões, as verduras, batata doce, nozes, azeite de oliva, aveia, cevada, frutas, chá verde e outros chás também, e açafrão. Gente, em especial o chá verde, tanto para você colaborar para a prevenção de demências, de doenças cardíacas, de câncer, de obesidade, o chá verde é essencial. Eu sempre tomo chá verde, às vezes não tomo todo dia, agora vou tomar todo dia. Aí o que eu fiz? Já pegando a diquinha, entendeu? Já coloquei chá verde na minha cafeteira, né? E coloquei a água na garrafa de vidro e deixei aqui na minha mesa, para eu tomar o mínimo dos 3 copos de chá verde por dia. Que isso, quem já me segue como a Lili, já sabe, quando eu falava de câncer, eu já falava de chá verde, porque a gente já tem comprovação de que o chá verde ajuda, né, a evitar câncer e etc. Então, agora eu quero beber todo dia 3 copos de chá verde, eu não vou esquecer. Então, já coloquei aqui o chá verde na minha garrafa. Agora, como a Lili colocou, quem é muito ansiosa, aí já tem que ter um cuidado. Vai tomar o chá verde? Toma então um copo por dia, uma xícara por dia. E toma de preferência pela manhã. Evita tomar, né, à tarde, para não evitar, porque aí acaba também piorando o sono, essa coisa toda, né? Agora, por exemplo, o ideal seria tomar um chá verde de jejum. Eu não posso. Se eu tomar o chá verde, minha glicose despenca e eu passo mal na hora. Já experimentei muitas vezes, não faço mais. Só tomo chá verde depois que eu tomo café da manhã e passou 1 hora, tal, eu vou lá e tomo chá verde. Senão não tomo, porque eu passo mal. Mas coloquei aqui na garrafinha 3 copos de chá verde e vou tomar ao longo do dia, né? Depois do almoço, depois do café da manhã, depois do almoço e à tarde, no máximo, até 3 horas da tarde. Depois não vou tomar mais, porque senão a gente acaba tendo problema com sono, né? Mas é um alimento muito bom. E o açafrão também. Açafrão eu sempre utilizo nas minhas refeições. Agora eu tô passando a colocar no arroz também, que eu não colocava, né? Mas sempre coloco nas carnes, coloco nas sopas, coloco em tudo açafrão, né? Cúrcuma, que é anti-inflamatório maravilhoso. Então a gente sabe que doenças cardíacas, câncer, demência, obesidade, são todas doenças que estão relacionadas com o processo inflamatório. E tanto o chá verde, tanto o açafrão ajudam a diminuir essa inflamação. Por isso que são alimentos, assim, super poderosos. E em relação às bebidas, eles bebem pelo menos 7 copos de água por dia. Isso ajuda na saciedade, melhora a circulação. Eles bebem café, que inclusive se falava muito que café fazia mal. Hoje em dia a gente tenta entrar no meio termo, porque tem pesquisas que falam, por exemplo, que café ajuda a prevenir Parkinson e que café ajuda a prevenir demência. Eu bebo café todo dia, de 1 a 2 copos de café por dia. Também tem pesquisas falando que café ajuda a prevenir câncer de intestino, por exemplo. Até porque o café realmente ajuda. Se vocês forem observar, por exemplo, quem tem prisão de ventre, inclusive uma dica que eu dou para vocês, tomar um copo de café de manhã. E se você tiver muita prisão de ventre, tomar um copo de café com uma colher de leite, uma colher de óleo de coco, esquenta, entendeu? E toma, porque dá vontade, realmente, dá vontade de ir ao banheiro. Então, realmente ajuda o intestino, né? Então, o café é um hábito e eu não vou no excesso, porque o excesso provavelmente faz mal, até porque pode aumentar a ansiedade, essa coisa toda. Mas a gente sabe que existem estudos apontando aí que ajuda na questão de evitar câncer de intestino, demências, né? E Parkinson. Então, eu tô aí tomando meu cafezinho, tá? Chá verde, como eu falei, ajuda a diminuir doenças cardíacas, a diminuir câncer. Eles têm um hábito, em algumas localidades, de beber até 3 copos de vinho por dia. Eu não seria tão de falar para vocês tomem 3, né? Perguntem aos médicos de vocês, tá? Eu vou tentar tomar 1 copo por dia, ou de vinho, né? Tinto, ou de suco de uva. Mas também não dá para ser mais do que isso. Eu não indicaria. Até porque, por exemplo, suco de uva tem várias coisas interessantes, né? Vitaminas, etc., para a nossa saúde, mas também é uma bomba de glicose.
Então não dá para sair tomando 1, 2, 3 copos de suco de uva por dia, eu não indicaria. Mas nessas localidades eles tomam até 3 copos de vinho tinto, tá? E aí outras dicas para fechar aqui, ter sempre como eu anotei aqui, botei aqui para mim, ter sempre uma garrafa de água na mesa, tomar o café pela manhã, evitar tomar tarde, beber e cachaveja ao longo do dia, por isso que eu coloquei na minha garrafa, que inclusive eu vou levar para o meu trabalho também. Utilizar as ervas aí para temperar, né, a alimentação, alecrim, orégano, sálvia. A alimentação deles tem muitas ervas, então a gente tem que usar. Isso é uma coisa que eu uso muito e bebo muito chá também, sempre gostei. A cozinha deles é uma cozinha também mais saudável. Então, eles têm, como eu falei, os ingredientes saudáveis, as frutas, os legumes ali, sempre é de forma mais aparente. A despensa deles é pequena. Então, tem gente que você vai na casa da pessoa, a despensa é enorme, né? Quanto maior a despensa, mais alimentos industrializados vocês têm, né? Essa é a realidade. Então, a despensa tem que ser pequenininha e a fruteira maior, né? E esses alimentos sempre ali dispostos, né? Sempre disponíveis ali pra gente comer. As geladeiras são pequenas, porque também a gente tem que lembrar, quanto maior a geladeira, significa que mais industrializados a gente também tem. Por quê? Porque são alimentos que precisam, né, de congelamento, ou seja, para permanecerem ali bons para uso. Então, a geladeira, teoricamente, também deveria ser pequena. A geladeira deles é. Deixa eu ver o que mais. A bancada da cozinha é muito espaçosa, né? Para que seja prazeroso cozinhar. Eles têm esses utensílios como tábuas, como espremedor, como ralador, moedor, facas boas. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, como a alimentação para eles é algo sagrado, então as pessoas têm uma cozinha que propicia planejar as refeições, né? Preparar as refeições. E é uma cozinha agradável, né? Onde fazer alimentação não é algo que estresse, ao contrário, é algo que traz uma satisfação. Então, para trazer uma satisfação para a gente cozinhar, a gente realmente tem que ter os utensílios. Eu pequei nisso a vida inteira, até essa semana. Então, essa semana, por exemplo, eu já comprei algumas coisas que eu não tinha. Eu comprei um conjunto de facas bom. Eu comprei várias coisinhas aqui que eu não tinha, né? Para poder facilitar o meu hábito de preparar também os alimentos. Porque eu já não sou uma pessoa que gosta muito de fazer alimentação. Mas eu que faço aqui em casa, né? E aí agora, como eu quero experimentar mais coisas também, eu falei, bom, também vou pegar essa dica de tornar a minha cozinha mais agradável. E tô comprando aí várias coisinhas para melhorar aí essa preparação dos alimentos. E fechando isso, pratos pequenos, tá? Evitar pratos grandes para comer, de preferência pratinho pequenininho, porque aí você vai ver o pratinho pequenininho cheio, te dá a impressão que você tá comendo muito, né? Então, você vai acabar evitando comer uma quantidade maior, porque visualmente, né, a neurociência vai explicar isso. Tanto você ver um prato grande cheio, quanto você pegar um prato pequeno e encher, só o fato de você olhar que tá cheio, você já significa para você que tem muito comida e você fica saciado mais rápido. Então, tem isso. Tem essa questão de na geladeira ali colocar as frutas e os legumes mais aparentes, o que não for mais saudável, mais escondido, porque aí na hora de você se alimentar, você vai no que tá mais aparente ali, tá mais de cara, você até esquece que não é tão saudável. Como eu falei, empratar a comida, evitar a TV na hora de comer, né? E aí, o resto que eu anotei aqui, eu já falei pra vocês, eu até anotei mais de uma vez aqui, né? Mas é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês os livros. O primeiro livro não tá aqui comigo agora, que é o principal deles, mas todos são do mesmo autor, tá? Então, são 3 livros, tá? Um deles, o que fala só da alimentação, é esse aqui, ó, Zonas Azuis, a solução para comer e viver como os povos mais saudáveis do planeta, tá? Eu não vou me arriscar a falar o sobrenome do autor, ó, mas é esse livro aqui. Porque em inglês eu fico com medo de falar errado. Mas esse livro, Zonas Azuis, esse fala da alimentação. Aí tem o outro, Zonas Azuis da Felicidade, lições das pessoas mais felizes do planeta. Esse vai falar de outras coisas também, ele vai falar não só da alimentação, como ele vai falar também, deixa eu ver se é nesse aqui, que vai falar da questão do propósito, vai falar da questão do culto religioso, né, eles até colocam aqui, ó, ciclo social para felicidade, como que é esse círculo de amigos, de família, como que eles cultivam isso, como é a questão dos trabalhos, dos projetos que eles fazem na comunidade, sabe, essa questão da solidariedade, do propósito de vida, tem uma relação muito grande.
como que são os bairros, né? Como que é organizada a cidade, porque tem toda uma questão do entorno, o quanto que esse entorno ele facilita, né? Ele faz com que essas pessoas realmente tenham uma vida saudável de uma forma quase que automática, quase que natural. Então, esse livro aqui é bem interessante também, Zonas Azuis da Felicidade, lições das pessoas mais felizes do mundo. E tem o primeiro que esse autor publicou, que se eu não me engano, não sei se o título é porque não tá aqui comigo, tá no meu trabalho, mas eu acho que o título é só, eu acho que é só Blue Zone, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Mas enfim, se vocês encontrarem esse aqui, vocês vão encontrar os outros, tá? Vocês vão encontrar os outros livros também do mesmo autor e assim, vale muito a pena vocês lerem os três, tá? E sempre, claro, atualizando com conhecimento científico, né? Mais divulgado mais recentemente. Deixa eu ver aqui agora os comentários de vocês, né? Lili colocou, eu tenho uma aluna do interior do Maranhão, os alimentos vêm da terra, olha que coisa linda. E ela me ensinou sobre hibisco, que é maravilhoso também. Inclusive, hibisco é muito bom para quem tem pressão alta, porque ele ajuda a diminuir a pressão. E já não é tão interessante para quem tem pressão baixa, justamente pelo mesmo motivo, né? Porque ele diminui a pressão. Mas ele tem vários benefícios, né? A Lu colocou aqui, eu fazia hibisco com canela. Nossa, fica uma delícia. Rodela de laranja, porque ele é docinho, né? Hibisco é docinho, eu gosto muito também. Mas ele também diminui muito a minha pressão. Mas eu tenho que voltar a tomar um copinho por dia, pelo menos. Lili colocou, ela usa as folhas refogadas como couve. Ai, que interessante. Tem localidades que se usam as folhas de tudo, qualquer coisa. Tipo, tem legumes que a gente come, que a gente joga as folhas fora. Eles utilizam tudo, sabe? A gente que tem que aprender realmente, aprender com essa galera aí que se alimenta mais do que vem direto da terra, né? De preferência, a gente, quem tem condições aí, puder plantar na sua própria casa, se tiver um terreno, melhor ainda. Minha amiga Fátima colocou aqui, ó. Sempre digo que ovo, cebola e calabresa não pode faltar. Vou substituir a calabresa por sardinha. Isso aí, Fatinha, ó. Calabresa, minha filha, dá não. A gente tem que tirar da nossa... Só de vez em quando, né? Mas direto, não dá. Agora, ovo e cebola, eu coloco assim, uma cebola inteira pra tudo. Tudo aqui em casa tem muita cebola. A Júlia já até acostumou, gosta também, cebola e alho. Tudo meu é bastante temperado com cebola e alho e boto, né, algumas especiarias, algumas coisas assim. Mas cebola e alho muito. E ovo também muito, aqui em casa, muito, né? Lili colocou aqui, vou procurar esses livros, né? Lu colocou, gente, eu também amo calabresa, bacon. Porque, na verdade, é o seguinte, eu amo farofa. Aí, farofa com bacon, ou até com calabresa. Nossa, eu não gosto nem de pensar, porque eu vou entrar de dieta. Eu já entrei, gente, na alimentação saudável agora. Lu colocou, sempre faço pizza calabresa. Então, gente, é isso. O que eu quero voltar a fazer? Eu convido vocês a fazerem também. Tirar um dia na semana para comer as besteiras que a gente quer, igual eles também fazem, entendeu? Eles não deixam de comer, eles comem, só que não é hábito todo dia. Então, eu já tive uma fase na minha vida até que eu tava bem magrinha, né? Que se vocês forem olhar os vídeos, vocês vão ver meu rosto mais fininho, meus braços mais fininhos. Que eu realmente, minha alimentação era muito saudável. Aí eu fui ficando estressada com algumas coisas, eu fui abrindo espaço, vou comer hoje que eu tô estressada com isso aqui, vou comer isso aqui. Quando eu fui ver, algumas coisas estavam todo dia, né, na minha alimentação. E aí eu falei, não, tenho que cortar, né? E agora, nessa condição, então, por exemplo, ontem eu tive que aumentar a quantidade, né, do hormônio, porque a quantidade que eu comecei a tomar depois da cirurgia, eu continuava em hipotireoidismo, então eu tô inchando, né? Tô com o intestino ruim, memória. Aí a doutora aumentou a quantidade, mas assim, é o que ela falou pra mim, a partir de agora vai ser mais difícil. Então, se antes eu tinha que ter uma alimentação saudável, isso pensando só na questão da obesidade. Se eu tinha que ter uma alimentação saudável para prevenir a obesidade, agora eu tenho que ter muito mais depois da cirurgia. Mas assim, esquecendo essa questão da obesidade, pensando em câncer, pensando em diabetes, pensando em hipertensão, pensando não sei o quê, demência, a gente tem que ter uma alimentação majoritariamente saudável, não tem jeito. Fafá colocou aqui, feliz pelo café, não fico sem um preto, também não fico não, minha filha, não fico. Chocolate, inclusive, é indicado a gente comer, a gente pode comer chocolate todo dia, desde que seja mais do que 70%, Fatinha. Inclusive, eu vou comprar aqui pra casa também, pra quando der aquela vontade de comer doce, comer o chocolate. Porque a gente pode comer todo dia, mas tem que ser numa quantidade moderada e que seja mais de 70%. Como as meninas colocaram, as meninas são minhas alunas, sabem tudo, né? Lu, eles utilizam muito espinafre também, tá? Inclusive, dentro dessa questão que eu falei pra vocês dos vegetais, eles utilizam muito espinafre. Está na lista ali dos alimentos que eles mais utilizam.
Lili colocou aqui, cuscuz de milho é feito do milho no ralo grosso, né? Ai, gente, eu tenho usado milho de vez em quando também. Tenho feito cuscuz aqui de vez em quando, que é uma delícia, né? Lili colocou, Ju, estou voltando a comer melhor, porque estava que nem você, senti logo a diferença. Pois é, eu tô assim, eu já estava com aquela coisa, falei assim, não, vou voltar com uma alimentação saudável. Aí, só que agora, né, depois da cirurgia, ainda aí pesou muito mais, porque, né, até ajustar, voltar numa situação normal, né, eu tô num quadro que assim, eu tô inchando. Então, assim, o próprio quadro de saúde já me leva a isso. Aí, se eu ficar com uma alimentação ruim, pior ainda, né? Falei, bom, eu já tinha um propósito de voltar com a alimentação saudável, agora tem vários motivos para voltar, né? Então, eu tô voltando hoje, tô monitorando meu peso. No meu caderninho, coloquei aqui até, embora o peso não seja o principal, gente, como eu realmente ganhei peso de gordura, eu também tô monitorando o peso. Comecei aqui no dia primeiro a monitorar peso. Mas, obviamente, que pra mim até é diferente, porque eu faço exercício físico. Então, eu faço musculação todos os dias. Então, obviamente que o principal parâmetro pra mim vai ser o percentual de gordura, né? Porque eu vou ter que medir o percentual de gordura. Semana que vem eu vou na nutricionista, eu vou medir o percentual. E aí tem de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, diminuir o percentual de gordura. Monitorar, porque às vezes eu vou estar com o mesmo peso, mas vou estar perdendo gordura. Porque quando você ganha músculo, o músculo pesa mais do que gordura. Então, eu sou praticante de musculação, nem sempre estar no mesmo peso significa que eu não estou emagrecendo, que eu não estou perdendo gordura. Então, eu tenho que ter esses dois parâmetros. Mas estou no parâmetro do peso aqui também, né? Também vigiando. Porque exercício físico é uma coisa que eu nunca parei. Mas a alimentação nos últimos meses eu pequei pra caramba. Então, vou voltar aí com a alimentação saudável, né? Lu, esse. Deixa eu ver, comprei da. Eu conheço esse. Não sei se eu conheço esse, não. Depois manda uma foto pra mim, Lu, no grupo. Desse chocolate que você falou, eu acho que eu não conheço. Mas é isso. Na verdade, Lili, daquele quadradinho, eu acho que a gente pode comer uns 4 quadradinhos daquele. Porque, se eu não me engano, são. Acho que 80 gramas por dia. Eu acho que é isso, eu não lembro, mas eu acho que são 80 gramas de chocolate por dia, se eu não me engano. 70%. Acho que até uns 4zinhos daquele eu acho que dá. Pois é, na roupa também, isso aí, Lili. A gente pode vigiar na roupa, porque a gente perde medida, né? Quando você perde gordura, você perde medida. Então, ver na roupa também, ter esse parâmetro também é interessante. Fafá colocou aqui, tô no auge do sedentarismo. Nem tanto, porque tá no samba também não tá nem tanto. Não é um exercício físico, mas é uma atividade física. Li colocou, não consigo comer espinafre, também não gosto muito. Como às vezes, não é uma coisa que me agrada muito paladar, mas tô tentando aprender. Lu colocou aqui que cuida da alimentação, nessa semana tem comido muito arroz. Então, gente, eu aprendi, eu acho que eu até compartilhei no Instagram. Agora não sei se eu vou achar, senão eu vou compartilhar lá nos stories. Uma salada, 2 saladas. Elas ficam, você não tem necessidade de comer arroz com essas saladas. Eu fiz essa semana aqui. Uma é com brócolis, outra é com couve-flor. Você cozinha, refoga, não sei o que, bota tomate, bota não sei o que, bota um monte de coisa lá. Quando você vai comer, a impressão que dá é que você tá comendo um arroz molhadinho com outras coisas, entendeu? Porque o couve, a brócolis e a couve-flor se desfaz, aí fica tipo um arroz, é uma delícia. Eu mandei várias fotos pra minha irmã, se estiver no meu Instagram, vou botar lá no grupo pra vocês e vou compartilhar nos stories, são bem... Essa semana eu não comi arroz. Agora não emagreci 1 grama ainda, mas assim, essa semana eu tô saudável, entendeu? Mas só que eu tô inchada, aí é fogo. Mas não comi arroz, não comi pão essa semana, não comi doce. Fui só na frutinha e nas saladas, no frango, né? Tô aí, gente, tô aí. Vamos ver como vai ficar. Lu colocou, faço salada com tomatinho. Ah, isso, Lu, manda pra mim aí. Deixa eu ver. Ah, Fafá, na TPM vai a barra toda. Ai, gente, nem falo TPM. Inclusive, eu tô nessa agora da TPM. Bom, é isso, meninas, é isso. Acho que vamos para quase 1 hora de live. Quero agradecer a presença de vocês, né? Como eu falei para vocês, quem vai assistir depois. É uma live que eu fiz do caderninho, das minhas anotações. Vocês sabem que tudo que eu leio, por exemplo, eu leio livro de autoestima, eu leio livro, sei lá, de qualquer livro que eu leio, qualquer coisa que eu leio, que eu vejo, assim, que faz bem para minha vida, eu compartilho aqui. Porque, na verdade, tudo que ajuda a gente a ter saúde mental, a ter saúde física, né?
vai ajudar na nossa longevidade. Então eu me sinto assim, eu me sinto impulsionada a vir aqui compartilhar com vocês. E nesse caso, realmente são livros que falam de longevidade, né? De longevidade, de localidades onde as pessoas vivem bem, vivem com saúde, vivem muito, então não poderia deixar de trazer. Mas foi do meu caderninho, vocês viram que eu estava olhando o caderninho, porque tudo que eu anotei nesses livros de mais importante eu trouxe para poder colaborar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Sueli colocou aqui que tá seguindo tudo isso, né? Por causa da diabetes. Muito bem, Sueli. Muito bom saber que você continuava aqui na live. Vi você entrando, mas não sabia que você estava aqui ainda. Parabéns, obrigada pela sua presença. A Lu colocou aqui, sempre nas verduras, né? De folha, isso, maçã, uva. Ah, legal. É isso. Sueli com 56 quilos tá magrinha, Sueli. Que legal, que legal. Que bom, deve estar fazendo atividade física também, dança, com certeza. Lá na UNIT, que eu sei, cantando. Sueli faz muitas atividades. Sueli é do projeto de Universidade da Terceira Idade, primeiro programa que eu trabalhei, né, com pessoas idosas, foi no programa que a Sueli participa. Lá em Campos, né, mais de, sei lá, quantos anos atrás, mais de 10 anos, eu acho. Trabalhei lá uns anos, saí de lá e vim para minha cidade em 2000 e... Quando o Walter faleceu, 2016, aí tirei a licença pro mestrado... Aí voltei em 2018, depois eu realmente pedi remoção, né, da universidade, vim para o outro polo. Mas foi o primeiro trabalho, né? Meu primeiro trabalho dentro do programa de Universidade da Terceira Idade foi lá, a Sueli de lá. Tá lá ainda, né, Sueli? Sueli participa há muitos anos, né, da UNIT. E eu participei, eu acho que 6 anos, não sei. Acho que foram 6. Comecei da minha profissão, me formei, fui para lá. Trabalhava com uma carga horária lá, desse projeto de extensão, aí depois trabalhei com a carga horária total, era super tímida, fui aprendendo, não sei o que, hoje estou aqui, ó, como é que as coisas passam, né? É isso. Gente, ó, boa tarde, fiquem com Deus, até a próxima live, se Deus quiser. Amanhã estarei de plantão, provavelmente vou fazer alguma live por lá e certamente voltar para a questão do Alzheimer, tá? Inclusive ainda estou programando a semana SOS Alzheimer, minha vida tá assim... Uma loucura, gente, doutorado, uma loucura. Agora eu vou começar a fase de revisão sistemática. Nossa Senhora, tá uma loucura. E eu, agora, vocês sabem, né? Agora nós temos um tempo que eu me propus a não abrir mão da minha vida social também. Então, assim, vou ouvindo, faço live, trabalho, vou pro samba. Tô tentando encaixar cada coisa no seu lugar aí. Mas com certeza estarei aqui sempre com vocês. E essa fase aí de muitos estudos também vai passar. Estaremos mais juntos. E aí eu ainda não programei a semana SOS Alzheimer. Setembro vem aí. Mas eu já tô ajustando as datas, tudo direitinho, pra gente divulgar a semana SOS Alzheimer. Abrir o curso, se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bom? Gente, fiquem com Deus então. Até a próxima live, tá bom? Se Deus quiser. Beijinhos e gratidão pela presença. Gratidão, Josi. Depois assiste do começo, tá bom? Beijinho, gente. Tchau, tchau.